Olá pessoal, professor Isaías aqui de volta para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos tratar de um assunto diretamente ligado à filosofia moderna. Então trata-se da influência da descoberta das Américas sobre a constituição do pensamento filosófico do século XVI. Então esse assunto é importante porque a partir do Renascimento nós vamos ter um novo modo de pensar sobre o mundo e sobre o próprio homem. Então, para começar, nós devemos dizer o seguinte: a descoberta, entre aspas, e colonização das Américas no século XVI tiveram um impacto significativo no pensamento filosófico europeu, levando a debates sobre a natureza humana, a justificação da colonização, a relação entre colonizadores e colonizados, a diversidade cultural. E aqui eu queria fazer o seguinte comentário: por que nós colocamos descoberta entre aspas? É porque quando os europeus chegaram, por exemplo, ao Brasil, aqui já havia entre 3 e 5 milhões de pessoas. Então, a gente não pode descobrir aquilo que já está descoberto, na verdade. Então, a descoberta de culturas e povos desconhecidos lançou questionamentos sobre o conceito de civilização, progresso e superioridade do europeu sobre os povos colonizados. Bom, então, nós temos aí uma imagem de filósofos debatendo, aí por volta do século XVI, a questão da filosofia moderna. Então, nós temos alguns debates decorrentes desse novo momento. Primeiro, o debate sobre a natureza humana. A chegada de europeus em contato com populações indígenas levou questões sobre a natureza humana e a existência de diferenças entre os povos. Será que existe verdadeiramente alguma diferença? E quais são essas diferenças? Essas diferenças são apenas culturais ou outras diferenças mais? Alguns autores defendiam a superioridade racial europeia, enquanto outros criticavam o tratamento cruel e o desrespeito pelos povos indígenas, questionando a ideia de que eles eram inferiores. E aí nós temos uma imagem também da crueldade praticada pelo colonizador ao colonizado. Justificação da colonização. Os argumentos em defesa da colonização baseavam-se em diversos fatores, como a necessidade de converter os indígenas ao cristianismo, a ideia de que eles eram atrasados e precisavam ser civilizados, e a justificativa econômica da exploração dos recursos naturais. Então, a ideia era a seguinte: os índios não conhecem a Deus, nós precisamos levar a eles esse conhecimento. Outra coisa é, a cultura desses povos é uma cultura atrasada. Nós precisamos civilizá-los. E a terceira ideia é, nós precisamos tirar, no caso do Brasil, o pau-brasil. No caso do Peru, precisava fazer a extração de ouro e de outros minerais. Então, como é que dá para fazer isso sem subjugar as populações locais? Então, as populações, quando enfrentavam o colonizador, passavam a ser os grandes problemas do colonizador. A questão da legitimidade da colonização e da violência que a acompanhava gerou debates filosóficos e também religiosos. Então, a questão do debate não ficou apenas naquela necessidade de conquistar, e não ficou apenas no âmbito filosófico.
também passou ao âmbito religioso. Então, uma das questões muito polêmicas na época, o ser humano encontrado aqui na América era descendente de Adão e Eva, como era o povo europeu? Então, esse era um questionamento religioso e que nós podemos dizer também um questionamento antropológico, se a gente for optar pela questão científica. Bom, então, outra coisa era a relação entre o colonizador e o colonizado. A conquista e a colonização das Américas colocaram em evidência a relação de poder entre colonizadores e colonizados, sendo que os colonizados sofreram opressão, exploração e morte violenta. Então, a questão da opressão era, na realidade, o subjugo, inclusive para a ocupação da própria terra. Então, nós vamos ter também a exploração. Num primeiro momento, nós tivemos a exploração da mão de obra local, os nativos, aqui no Brasil, chamados de índios. Mas como eles tinham conhecimento vasto da geografia local, do território, facilitando as fugas, isso se tornou uma grande dificuldade para o colonizador. Desse modo, foi preciso ir a outro continente, no caso ao continente africano, para trazer escravizados os negros, que passaram a fazer os trabalhos mais pesados. Agora, nós tivemos também o caso das mortes violentas. Então, eu falei aqui no início do nosso encontro que quando o colonizador chegou ao Brasil, aqui já tinha em torno de 5 milhões de pessoas. Como é que justifica que agora nós temos em torno menos de 10% disso? Então, menos de 10% desse contingente populacional. Então, o que aconteceu foi a morte violenta desses povos. Bom, então, uma outra coisa, os filósofos se debateram sobre a natureza dessa relação, sobre o direito de dominação e a responsabilidade dos colonizadores em relação aos colonizados. Então, se eles estavam mais evoluídos, pelo menos do ponto de vista das armas e do ponto de vista tecnológico, então teriam que ter também uma responsabilidade pela qualidade de vida dessas populações, não apenas exercer o domínio, a exploração e a morte violenta. Bom, então nós temos ainda um outro grande problema, talvez o maior, que é a questão da diversidade cultural, que levou à reflexão sobre o relativismo cultural. Então, o contato com diferentes culturas indígenas desafiou as ideias pré-estabelecidas sobre a civilização e a superioridade europeia. Então, se naquele momento o europeu ainda passava a se sentir superior, ainda estava se sentindo superior, como é que, por exemplo, a questão da meteorologia já estava tão desenvolvida, por exemplo, lá entre os habitantes da América Central, os indígenas de lá, os nativos de lá. Então havia um grande desenvolvimento na astronomia. Então é alguma coisa que precisava não apenas ser destruído, mas entendido. Quer dizer, na verdade, nem deveria ser destruído. Bom, alguns filósofos começaram a questionar a validade da visão universalista e reconhecer a riqueza e a diversidade cultural dos povos indígenas, dos povos nativos, dando origem a ideias de relativismo cultural. Esse relativismo cultural, ele vai ganhar muita força no século XIX com o antropólogo Franz Boas,
que vai dizer que, na realidade, nós não temos culturas superiores nem culturas inferiores. O que nós temos é uma diversificação de culturas. Cada uma precisa ser entendida antes de ser julgada e condenada. Na verdade, nós entramos em contato com outras culturas para levar, sim, a nossa cultura, mas também para receber a cultura do outro. Isso implica respeito pela cultura com a qual você passa a fazer contato. Bom, então, nós temos pensadores notáveis dentro dessa corrente de pensamento filosófico do século XVI. Nós temos o Frei Bartolomeu de las Casas, defensor dos direitos dos povos indígenas. Ele criticou a violência e a exploração dos colonizadores, defendendo a igualdade entre todos os seres humanos. Inclusive, o Bartolomeu de las Casas dizia que o índio era o próximo que Jesus mandava amar. Não é à toa que os seus chefes lá da Europa mandaram uma carta para ele dizendo que ele era um ignorante. Mas ele continuou na defesa dos povos locais. Bom, aí nós temos a figura de Juan de Sepúlveda. Ele sustentava a superioridade dos espanhóis e defendia a justificação da colonização, com base na superioridade, na suposta superioridade racial e cultural. Agora nós vamos ter também a figura de Francis Bacon. Ele vai questionar a validade do conhecimento tradicional e defendia uma abordagem mais científica e empírica da realidade. Então, antes de julgar que o europeu estava certo ou errado, que o índio estava certo ou errado, a gente tem que lutar para descobrir o que é falso e verdadeiro, no que um e outro estão afirmando. Então, na verdade, é isso. Por isso ele dizia que nós podemos acreditar em Deus e na sorte, mas o mundo social, ele é, com certeza, obra dos homens. E ele também vai defender aquela ideia de que saber é poder. Então, o saber é poder na mentalidade dele era o homem usar a sabedoria para dominar a natureza. Bom, aí nós temos o Montesquieu. Ele desenvolveu teorias sobre a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. E defendeu também a importância do estudo das diferentes formas de governo. Então, esse aqui foi um pensador de vital importância, porque hoje nós temos as nossas constituições no Ocidente, a maioria delas, que levam em consideração os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que foram definidos por ele. Bom, então agora nós podemos concluir do seguinte modo. A descoberta das Américas, no século XVI, sempre levando em consideração que essa descoberta é entre aspas, exerceu uma influência significativa na constituição do pensamento filosófico, especialmente no que diz respeito à mudança de perspectiva sobre a natureza, sobre o homem e sobre a sociedade. Esta mudança foi e continua sendo de fundamental importância para o desenvolvimento do pensamento moderno naquela época e do pensamento contemporâneo na atualidade, evidentemente. Bom, então depois disso, nós temos algumas atividades que estão diretamente relacionadas a este assunto do qual tratamos. A primeira atividade é a seguinte. A descoberta das Américas gerou debates filosóficos sobre a diversidade cultural, os direitos dos povos indígenas e a relação entre civilização e natureza. Temas que se tornaram centrais no pensamento renascentista. Como a descoberta das Américas impactou o pensamento filosófico europeu no século XVI
fortaleceu a visão aristotélica de um universo fechado e imutável, aonde a Terra era o centro do universo? Claro que não. Reforçou o conceito de um mundo hegemônio e sem diferenças culturais significativas? Não sei se fez esse reforço. É algo a ser pensado. Demonstrou que as ideias de liberdade e autodeterminação eram exclusivas do contexto europeu? Ora, essas descobertas veio fazer justamente um questionamento sobre isso, com implicações contrárias a essa mentalidade. Contribuiu para questionamentos sobre antropologia e relativismo cultural, influenciando o humanismo renascentista? Letra E. Resultou na rejeição completa das teorias geográficas e filosóficas vigentes na Europa. É claro que não resultou na totalidade da rejeição à geografia e ao pensamento filosófico antigo e medieval. Então, a resposta correta a essa questão é a letra D, contribuiu para o questionamento, sobre antropologia, o relativismo cultural, reforçado por Franz Boas no século XIX e XX, influenciando o humanismo renascentista e até o pensamento nosso sobre o homem, sobre o mundo e sobre as coisas. Então, agora nós temos uma segunda questão. O relativismo cultural é uma perspectiva filosófica e antropológica defensora de que cada cultura deve ser compreendida dentro de seus próprios termos, sem julgamentos baseados em padrões externos ou em valores de outras culturas. A questão da legitimidade da colonização e da violência que a acompanhava gerou debates filosóficos e religiosos. A denúncia contra as violências cometidas pelos espanhóis contra nativos foi realizada ardorosamente pelo bispo de Chiapas, cidade mexicana, também conhecido como Bartolomeu de las Casas, ou Bartolomé de las Casas, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Cristóvão Colombo, Duarte Pacheco Pereira. Bom, Bartolomeu de las Casas é aquele frade, defensor dos índios. Francisco Pizarro foi um carrasco, na verdade, dos incas aqui no Peru, e foi morto por um comparsa dele, por alguém que também estava invadindo a região. Hernán Cortés, ele foi violentíssimo contra os nativos na América Central. Cristóvão Colombo é o descobridor das Américas que levou alguns índios de presentes para os reis da Espanha. Já pensou? Duarte Pacheco Pereira parece que foi quem descobriu o Brasil antes de Cabral, e tudo indica também que até Vasco da Gama tinha alguma noção de que existia terras aqui, o que nós denominamos hoje de Brasil, antes mesmo da passagem de Cabral. E no livro Esmeraldo de Cito Orbis, Duarte Pacheco Pereira relata nas suas andanças uma passada aqui pelo local que hoje nós convencionamos chamar de Brasil. Então, quando o Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever ao rei de Portugal sobre a descoberta do Brasil, ele fala de achamento e não descoberta. Então já se sabia da existência da terra. Então, a resposta correta a essa questão é Bartolomé de las Casas, ou Bartolomeu de las Casas, o apóstolo que cuidava dos nativos. Gente,
Eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Visitem a plataforma para reacessar a esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.